Oxi, onde tu vai? Estou indo no atacadão comprar miojo. O que é isso? Quem é você? Por que você saiu desse portão amarelão gigantão? Sou o Lorde e eu só vim aqui para comprar miojo. Ah tá, então vamos pro mercado gastar todo o nosso dinheiro. Vó, rouba logo esse miojo. Vou sair logo antes que alguém perceba. Oxi!